Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias, neste primeiro dia do mês de abril do ano de 2021. É quinta-feira e hoje a igreja vive uma realidade muito bonita na sua liturgia. Até porque, sendo quinta-feira, em muitas igrejas, em muitas catedrais, de muitas dioceses, os bispos se reúnem com o seu presbitério para celebrar, na parte da manhã desta quinta-feira, a missa do Crisma. E, mais tarde, no final do dia de hoje, à noite do dia de hoje, se inicia o Tríduo Pascal, com a missa da Ceia do Senhor. Mesmo vivendo essa situação desafiadora da pandemia da Covid, nós celebramos o Tríduo Pascal, justamente porque queremos, com muito júbilo, no próximo domingo, cantar a glória do Cristo vivo, o aleluia do Cristo ressuscitado. Bem, na missa do Crisma, nós temos como o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21, que é aquele evangelho que São Lucas narra quando Jesus, na sinagoga de sua cidade, a cidade onde ele fora criado, a cidade de Nazaré, ele tomou o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Na missa do Crisma, o bispo abençoa os olhos, os olhos dos enfermos, dos catecúmenos e também o santo óleo do Crisma. É uma missa em que os sacerdotes renovam as promessas sacerdotais. E justamente por quê? Porque mais tarde, celebrando a missa da Ceia do Senhor, nós também celebramos a instituição do sacramento da Eucaristia. Por isso que a missa se chama Ceia do Senhor. Normalmente o povo diz assim: é a missa do lava-pés. Bem, o lava-pés é a narrativa que o evangelista São João nos apresenta. Inclusive, na missa da Ceia do Senhor, o evangelho que é proclamado é exatamente o evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15, onde os discípulos já estavam reunidos com Jesus para celebrar a última ceia, a Ceia do Senhor. E ali, na Ceia do Senhor, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele, ao instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus também institui o sacramento do sacerdócio ministerial. Por isso, o dia de hoje é um dia para nós darmos graças a Deus, o Pai das Misericórdias, pelo sacramento da Eucaristia, darmos graças a Deus, ao Pai das Misericórdias, pelo sacerdócio ministerial, nosso parabéns a todos os irmãos sacerdotes, presbíteros do mundo inteiro, todos aqueles que com coragem disseram sim ao chamado de Deus para exercer esse ministério importantíssimo para a vida da igreja, o sacerdócio ministerial. São presbíteros que, unidos ao seu bispo, realizam a missão de santificar o povo de Deus, a missão de conduzir o povo de Deus, porque os sacerdotes, eles são consagrados a Cristo, pastor do rebanho, cabeça da igreja. Eles têm a missão de exercer o sacerdócio de Cristo para o bem,
a santificação do povo de Deus, para realizar esta autoridade, que não é uma autoridade de mandar e desmandar, mas é uma autoridade de servir, conforme o testemunho de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Por isso, o lava-pés. O lava-pés é que ele dá todo o sentido do sacerdócio de Jesus. Esse sacerdócio que depois Jesus realiza no altar da cruz, doando a sua vida pela salvação da humanidade, morrendo para si mesmo, para poder manifestar a glória de Deus, salvando a humanidade do seu pecado. Bem, é importante dizer, mais uma vez, que a partir de hoje à tarde, hoje à noite, nós iniciamos em toda a igreja o Tríduo Pascal. Então, Tríduo Pascal, porque são 3 dias. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor no mistério do sacramento da Eucaristia. Então, o primeiro dia do Tríduo Pascal coloca em evidência a Páscoa da Eucaristia. Amanhã é Sexta-feira Santa. É sexta-feira da paixão e morte de Nosso Senhor. É a Páscoa da cruz. Inclusive, o evangelista São João, que é o autor do 4º Evangelho, ele ele apresenta no seu Evangelho o mistério da morte de Nosso Senhor como o mistério da glorificação do Filho do Homem. Ele foi glorificado na cruz. Por isso que Jesus, ele diz, quando ele for levantado, ele atrairia todos para si. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste no deserto, de modo que todos os que olhassem para aquela serpente eram curadas, todas as pessoas eram curadas do mal do veneno, não é? Das serpentes que mordiam as pessoas no deserto. Também o Filho do Homem, prometeu Jesus, será levantado. E esse levantamento para o evangelista São João significa a glória de Jesus. João nos apresenta uma imagem de uma morte que não é fatalista, a morte de Jesus, mas uma morte gloriosa, porque manifesta a glória de Deus, manifesta a salvação da humanidade. Por isso, o segundo dia do Tríduo Pascal é a Páscoa da cruz. O terceiro dia do Tríduo Pascal é o Sábado Santo, é a Páscoa do sepulcro vazio. É a Páscoa em que Jesus ressuscita para a glória de Deus. O Sábado Santo é um dia de silêncio, dia de oração, de recolhimento, para meditarmos o mistério da morte de Nosso Senhor e preparação para celebrar a Vigília Pascal. E assim cantarmos o Aleluia do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Irmãos e irmãs, portanto, preparemo-nos para celebrar este Tríduo Pascal, renovando o nosso compromisso batismal para vivermos com alegria o testemunho do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Pelos sacerdotes de toda a igreja, é que nós rezamos agora a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.